Muito boa noite a todos vocês, Pai do Senhor. Vamos orar antes de começar? Vou pedir para o pastor Marlon orar, agradecendo ao Senhor por esse dia, por mais essa aula, e aí nós vamos começar. Amém, Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos juntos, de aprendizado, te pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor ilumine o nosso entendimento através do Teu Espírito, para que possamos aprender com mais eficiência, com mais eficácia. Usa a vida do Teu Filho, do Teu servo, para nos instruir nesta noite, Pai. Seja um tempo proveitoso, que o Senhor continue abençoando cada um que aqui está e o Senhor continue guardando, protegendo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu só vou baixar aqui a apostila para poder compartilhar com vocês. Nós estamos estudando o que mesmo, pessoal? Qual que é o nosso assunto agora? Oi, pessoal, terra. Estava estudando mecanismo de defesa. Mecanismos de defesa, muito bem. Na última aula, antes dessa que eu não pude dar a vocês, porque eu estava no treinamento de pastores, e eu pretendo daqui até o final desse curso agora não faltar mais, a não ser por motivo de força maior. Nós estávamos vendo o deslocamento, a gente viu a formação reativa, e a gente vai falar hoje um pouquinho a respeito da regressão, que é o recuo para um refúgio infantil. Mas sobre o deslocamento e a formação reativa, ficou alguma dúvida? Alguém pode falar alguma coisa a respeito disso? Só para a gente fazer uma pequena introdução e aí continuar. A ideia de deslocamento, pelo que eu aprendi, você está correto, né? É você tentar imputar ao outro um sentimento que você rejeita em você, né? Então você vai tentar espelhar isso no outro. Então, é isso aí. Deslocamento é aquilo que eu rejeito em mim, né? E eu transfiro para o outro, né? E sempre com uma carga agressiva, vinculada, tá? A um objeto considerado perigoso ou inalcançável, né? A pessoa tá com aquela raiva e ela redireciona, ela está com raiva dela mesma, mas ela redireciona a um objeto, a alguém, uma pessoa, um animal, né? Então esse é o deslocamento, tá? A gente usou a história de Saul, a gente usou a história de outras pessoas naquele dia, mas a de Saul é a clássica da Bíblia, porque Saul ele é retirado da vida dele a presença de Deus, o Espírito Santo, e aí ele fica entregue às suas vontades, ele é oprimido por um espírito mau da parte do Senhor, e quando ele ouve as mulheres cantando Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares, então ele começa a deslocar aquela raiva que ele sentia dele mesmo em direção a Davi, o seu genro, a pessoa que depois reinaria no lugar dele. Então, deslocamento é isso, quando a pessoa, o cliente, o paciente estiver no consultório e ele for contando as histórias e aí procurando o culpado
ou culpados pelas coisas que estão acontecendo com ele, e aí você percebe que a culpa de tudo aquilo que está acontecendo com ele é só dele, então você vai estar ali de frente, né, vendo um mecanismo de defesa chamado, então, deslocamento, tá? É quando o alvo é transferido para outra coisa ou outra pessoa, mas não é transferência, o alvo é transferido, tá? Então, eu tenho que estar com raiva de mim, o indivíduo tem que estar com raiva dele mesmo, mas eu prefiro transferir para outras pessoas ou para outro alvo, tá bom? E a formação reativa, o que é? Quem pode falar rapidinho da formação reativa? A substituição, né? Quando a gente substitui um sentimento pelo oposto, não é? Mas, Na conduta, eu escrevi, substituir o impulso ao sentimento inaceitável ou no inconsciente pelo seu oposto exato na conduta consciente. é mais ou menos assim, ó. A pessoa tem problema, né, em alguma questão da sua vida, tem algum sentimento, algum desejo, alguma memória, que lá no id, que se encontra lá no id e o superego já até mesmo reprovou, e aí para ele poder reagir de alguma forma àquilo que está sentindo, ou querendo fazer, ou tentando entender, ou lutando contra o impulso, aí ele se coloca contra, né? Ele vai lá para o oposto e começa a tratar aquilo com uma carga muito grande, uma carga muito pesada. Vou dar um exemplo. A pessoa teve, vamos dizer assim, teve problema no passado em alguma área da vida e agora ela se tornou expert naquela área para ficar batendo o tempo todo, porque isso é uma forma de levantar então um muro, levantar um mecanismo de defesa contra aquilo. Para ele não acabar caindo naquilo, ele começa a bater, tá? E aquilo vira uma máscara de virtude, vira uma qualidade daquela pessoa. Até dei o exemplo de uma repórter que uma vez falou que certo pastor, porque falava muito de determinado assunto, então ela falou assim, parece até que aquele fulano, e ela de repente conhecia algumas técnicas psicanalíticas, ela falou assim, parece até que pastor fulano de tal, ele tem problema na área da sexualidade, porque ele só fala de sexualidade, ele só bate na sexualidade. Então, a formação reativa é isso daí, tá? A formação reativa é quando o inimigo usa, né, de hipocrisia, de religiosidade, ele defende muito um assunto, ele bate muito no assunto, porque aquilo, na verdade, é o grande calcanhar daquele indivíduo. Ele tem problema naquela área, e aí, para mascarar aquilo, ele acaba falando, muitas vezes, demais daquele assunto, se torna expert naquele assunto, defende demais aquele assunto. Pode ir caminhando aí para a formação reativa, que você vai achar ali e você vai confrontar o seu paciente. Talvez ele não goste muito, ele vai falar, não sou assim e tal, mas com o jeito, entendendo bem do assunto, você vai conseguir explicar para ele. Radassa, eu vou mandar para você aqui Hein, pastor? Posso... Oi. Pode? Tentar usar um exemplo aqui. Eu e a minha esposa, nós fizemos o Casados para Sempre, né? No Ministério 2 igual a 1, curso de Casados para Sempre recentemente. E lá, eu estou dizendo que Deus nos enviou um casal, do qual a gente está tentando tratar. E a esposa, sempre muito reativa, né? Ela já foi evangélica, retornou recentemente, por coincidência, na igreja que nós congregamos, porque um tio dela é pastor nessa igreja, hoje que nós congregamos. E de ontem para hoje a coisa fez assim. Ontem nós fomos à inauguração, nós mudamos a sede da nossa igreja aqui, mudamos o templo de local, teve um culto e eles foram cultuar conosco lá. E ela já voltou aos caminhos do Senhor, está retornando
com o tempo, e o marido ontem externou essa vontade. E aí falamos com o tio dela, com o pastor Elias, e ele vai fazer a confissão no próximo culto de domingo, né? E de ontem para hoje o inimigo trabalhou fortemente lá no lar deles, e hoje pela manhã eu já amanheci com mais de 30 mensagens no meu celular de ambos os lados, mas a preocupação maior é nela, porque ela justamente usa isso, ela usa o erro que ela teve, que ela tem que consertar, ela sabe que ele também erra, mas ela só consegue jogar a culpa nele, ela só consegue ser reativa. Não, ele que me traiu, ele que deve me perdoar, porque a minha pergunta foi o perdão. Ambos, vocês dois já se perdoaram? Ou não, a gente se perdoou. Não, desculpa, vocês não se perdoaram ainda, porque você, principalmente você, vou usar um nome aqui, Márcia, você principalmente, toda vez que vai falar, fala do passado dele, o qual você também errou. Então, eu creio que ela esteja sendo reativa nesse caso. Ela usa um problema que um erro que ambos cometeram lá atrás, mas ele ciente desse erro, está tentando mudar, mas ela principalmente, ela sempre toca nesse mesmo ponto, sempre na traição que ele cometeu, que ela também cometeu, mas que ela acha que ela já se consertou, que ela acha que ela já resolveu o problema dela, mas que ele que tem que jogando a culpa nele, né? Ele que tem que dar o braço a torcer, vamos dizer assim, mas sendo que ele também em si já reconheceu e já tem mudado, né? Ele mesmo já tem mudado, a gente tem acompanhado ele um pouquinho de perto, quase todo final de semana vem aqui em casa agora para a gente conversar, almoçarmos juntos, enfim. Então ela está muito reativa ainda, ela joga muito a culpa em cima dele de uma coisa que ela também errou, que ela também é errada e que ela precisa, acho que parar com isso, né? Seria mais ou menos assim? A formação reativa não é bem isso, tá? A formação reativa é quando a pessoa tem uma dificuldade lá no inconsciente dela ou no pré-consciente, tá? E porque ela tem medo daquilo vir à tona, ela tem medo de que o superego não seja a última barreira ali para impedir do que ela faça, então ela começa a aprender tudo sobre o oposto daquilo. Nesse caso que você está falando aí, parece que ela está usando de um deslocamento, e não da formação reativa, tá? Ela começa a culpar os outros por aquilo que ela não consegue fazer. Como ela tem dificuldade de perdoar, o que ela faz? Ela começa a apontar o erro do marido, sendo que ele já está, ele está chegando agora no último aqui que nós vamos ver. Ele está chegando na sublimação, que é a canalização redentora. Mas ela tá lá no começo dessa aula na semana passada, tá? Ela está no deslocamento, ela está transferindo para outra pessoa aquilo que é de responsabilidade dela, entendeu? Então, assim, como ela não consegue lidar com o perdão, o que ela faz? Ela não assume que tem dificuldade de lidar com o perdão e projeta no marido, que é a pessoa mais próxima, essa raiva que ela tem de não conseguir lidar com o perdão e começa a falar que ele não muda e que ele, né, é a mesma pessoa, ele fala que vai mudar e não muda, quando na verdade você que está próximo e fora da situação já consegue ver que ele está mudando realmente, que ele está pelo menos pedindo perdão, pelo menos assumindo a culpa, pelo menos assumindo a responsabilidade. E é isso que as pessoas fazem. Elas vêm para o nosso consultório, vêm para o nosso set analítico, elas sentam lá na cadeira, no sofá, no divã, e aí elas começam a falar de outras pessoas. Mas nós não estamos analisando outras pessoas. Nós estamos analisando o nosso paciente, o nosso cliente ali. Então a gente tem que prestar atenção se aquilo que a pessoa está falando é um conteúdo que na verdade ela está já trabalhando e caminhando para essa canalização redentora, ou se ela só está transferindo, se ela só está deslocando e culpando outra pessoa. Lembra do exemplo de Saul? Saul estava triste com ele mesmo, não obedeceu a Deus, foi reprovado por Deus, foi reprovado por Samuel, e Samuel gostava de Saul, gostava. Depois o Espírito Santo se retirou dele, depois ele começou a ser importunado por um espírito mau da parte do Senhor, e quando Davi começou a despontar, ele com raiva de si mesmo, passou a descontar essa raiva, ao invés de olhar no espelho e falar assim, a culpa é sua, amigo, você fez tudo isso. Aí ele começou a projetar essa culpa, a deslocar essa culpa na vida
de Davi, que não tinha nada a ver. Davi só estava fazendo aquilo que Deus estava direcionando ele para fazer. O Espírito Santo estava em Davi e ele estava fazendo só o que era para fazer, não estava fazendo nada de errado. Se as mulheres cantaram 1000 para ele, 10.000 para Davi, Davi não tem nada com isso, né? É porque ele estava sendo reprovado em todas as áreas. Mas aí então isso aí é um deslocamento, entendeu? A pessoa não consegue reconhecer, assumir a culpa, assumir o erro, não consegue pedir perdão. É isso aí, você já está vendo aí um deslocamento, tá? A formação reativa é um pouquinho diferente. Eu tenho medo de uma determinada situação lá do meu inconsciente, então eu começo a falar, a aprender, a ensinar tudo aquilo que é oposto, para eu estar sempre blindado, sempre tratando para o indivíduo, né? Tratando sempre isso na mente, de medo de errar ou cair justamente naquilo, tá? Mais alguém? Eu projetei então aí, qualquer coisa vocês me perguntem depois, não tem problema, a gente volta se precisar. Agora a gente vai falar um pouquinho, e antes da gente começar a falar a respeito da regressão, que é o recuo ao refúgio infantil, eu não vou conseguir passar para vocês todos os mecanismos de defesa, gente, tá? Por quê? Porque são muitos. E de vez em quando aparecem novos aí, mas esses que eu estou passando são os clássicos, tá? São aqueles que mais acabam acontecendo na vida das pessoas. Então, se você tem esses como base, você vai conseguir trabalhar esse conceito, ou esses conceitos de mecanismo de defesa, muito bem, muito jóia, tá? Então, a gente vai agora então para a regressão, que é uma camada de proteção que leva o paciente, leva o indivíduo até o recuo ao refúgio infantil, tá? Qual que é o conceito freudiano? Tá escrito aí, eu vou ler para vocês. Diante de uma crise, diante da frustração severa ou de uma dor intensa, de um sofrimento que o ego atual não consegue manejar, não consegue sair daquilo, o psiquismo, ou seja, a mente da pessoa, retrocede a etapas anteriores lá do desenvolvimento psicossexual, tá? Como as fases oral ou anal, tá? Adotando comportamentos mais infantis ou imaturos possíveis, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente era criança lá em casa, a gente morava lá em Tatuí, e meu pai saía para trabalhar, nós ficávamos em casa nas férias, tudo, sim, 5 crianças. Aí tinha a minha irmã mais velha com 10 anos, a outra com 8, eu com 5, 6, 5, o outro irmão com 4, a outra com 3, uma escadinha, né? Ou então 12, 10, 8, 7 e 5, mais ou menos assim. E às vezes o tempo fechava. A gente começava a brigar, aquela coisa toda. Aí um dia a minha irmã começou a brigar comigo, comecei a brigar com ela, não sei, a mais velha. Eu sei que ela acertou alguma coisa em mim, eu saí correndo atrás dela e ela foi lá para a rua e me deu um drible lá na rua e voltou para dentro da casa. E eu voltei correndo atrás dela e ela passou primeiro do que eu pela porta da sala, e a porta da sala ela era toda de vidro, não de vidro inteiro, mas com os espaços ali, folha de aço com os vidros. E aí ela fechou a porta e eu vindo correndo, eu esqueci que era vidro, eu fui colocar a mão para tentar abrir, mas não abriu. Eu enfiei a mão no vidro, cortei todo o braço, os pulsos, quase que me matei. Criança sozinha em casa, não deixe, nem adolescente sozinho, nem criança sozinho, jovem sozinho, não deixe. Criança, jovem, adolescente, sempre com supervisão. Deixe cachorro sozinho, mas não deixe criança, nem adolescente e nem jovem. Cachorro, o máximo que vai fazer é revirar o lixo, comer comida na mesa, fazer sujeira no chão, não tem problema. Enfim,
Aí a briga acabou, a minha irmã ficou assustada do que aconteceu e já pensou na hora, né? A hora que o pai chegar, a mãe chegar e ver os dois pulsos do Samuel todo cortado, vai apanhar todo mundo. E aí, entre eu e a mais velha, tinha mais uma irmã. Não tem, que ela não morreu, tem mais uma irmã. Essa minha irmã, ela pegou e foi lá no meio da rua, sentou no chão, depois deitou e começou a chorar, como se fosse um bebezinho encolhido no ventre da mãe ou no braço da mãe. Então ela era pré-adolescente, mas ela regrediu a fase oral dela. Ela começou a chorar, gritar, encolhida no chão. E aí a minha irmã, a gente não sabia se me socorria, se colocava pano para estancar o sangue, se ia lá acudir a minha irmã para saber o que estava acontecendo com ela. Mas é uma cena assim, porque eu cortei os pulsos, né? E porque isso aconteceu, eu lembro como se fosse hoje. Então, aconteceu isso com a minha irmã. Eu também tenho um conhecido que, eu não sei como é que eles estão agora, mas no começo da relação dele com a esposa, quando acontecia alguma coisa entre eles no carro, podia estar a velocidade que tivesse, ela se encolhia, abria a porta e se jogava no carro. Agora, eu não posso falar o nome aqui, porque de repente a gravação chega um dia lá na casa deles, né? Mas vou chamar ele de JL, né? De JL, dela não estou lembrado do nome agora. Então, às vezes o JL chegava para mim e falava assim: cara, você não acredita o que aconteceu? A minha mulher se jogou dentro do carro, cara. Então, assim, mas antes de se jogar, ela começava a se encolher, e aí do nada ela abria a porta e caía, e ia rolando ali no meio do mato ali, como se fosse uma criancinha toda encolhida, sabe? Então a regressão que Freud ensina é mais ou menos isso. Se você tem uma pessoa na sua casa, se você tem um adulto que você cuida, ou que está sob a sua supervisão, ou se você está tratando alguém na terapia e acontecer isso, a pessoa estando sentada no sofá ou na cadeira, começar a contar coisas da vida e em sofrimento, com choro, com dor psíquica ali, ela começar a ter atitudes infantis, é isso que está acontecendo, é esse mecanismo de defesa que está sendo acionado, tá? E é muito mais comum do que vocês imaginam acontecer isso no set analítico, dentro do consultório, tá? Acontece e muito. A pessoa regride mesmo, regride lá as áreas ali da formação psicossexual da pessoa. Para os alunos novos que estão aí com a gente agora, a formação psicossexual é uma das primeiras aulas lá, está lá na lição 2, 3, 4, vocês vão conseguir entender isso assistindo o vídeo, tá bom? Na questão cristã, como é que acontece isso? Muitas vezes a regressão acontece por causa de imaturidade espiritual. Lembra que o apóstolo Paulo falou que o homem ele possui três fases: a fase natural, a fase carnal e a fase espiritual? Geralmente isso acontece na fase natural e pouco na fase carnal. Quando o ser humano ele alcança em Deus, no Espírito Santo, uma idade, uma maturidade espiritual, essas coisas param de acontecer, tá? Porque daí é a nova identidade em Cristo, aquela coisa toda. Tem até uma citação aqui, ó. O apóstolo Paulo adverte a igreja sobre a permanência na regressão. Então, tem gente que nunca saiu do recuo ao refúgio infantil, tá? E aí ele cita 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele fala assim: irmãos, eu não pude vos falar como pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como criancinhas em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido. Então tem gente que acontece uma briga com o cônjuge, ele volta, ele regride, ele vai lá para o recuo infantil,
Tem gente que no relacionamento com as outras pessoas, já viu gente falando para nós aqui que a maioria somos evangélicos, já viu gente na igreja que faz birra quando as coisas não saem do jeito que ela quer? Faz birra, bate o pé, faz bico, vira a cara, discute no Face. Então tem outras formas hoje das pessoas entrarem num recuo ao refúgio infantil, tá? Não é só voltar como se fosse um bebê lá, mas algumas atitudes que são coisa de criança, tipo assim, também agora eu vou ficar de mal, não olho mais na cara, não quero mais. Então essa coisa é um mecanismo de defesa, tá? A pessoa está agindo assim porque está tentando, o ego dela, o inconsciente dela, o consciente e o inconsciente, está tentando se defender de alguma coisa que ela acha que as pessoas estão fazendo com ela ou para ela, tá bom? Deixa eu beber água aqui. Alguma dúvida até aí? Pode perguntar, levanta a mão, pergunta, não tem problema não, tá? Tem outro exemplo aqui, o pessoal de Israel lá no deserto, tá? Diante das provações lá no deserto, o povo de Israel que tinha saído do Egito, frequentemente desejava regredir para a escravidão, lembrando-se das panelas de carne, da cebola, e que lá no Egito, embora eles fossem escravos, eles tinham o que comer, mas lá no deserto estavam tendo o que comer. Aí a conversa não era de que Deus os havia abandonado, né? Então, a terapia auxilia o crente a fincar os pés na maturidade que Cristo oferece, suportando os processos de crescimento. Às vezes a gente lê algum versículo e fala assim, por que escreveu isso? É uma coisa que não precisa escrever. Aí você lê lá em Lucas que depois que Jesus ele é encontrado no templo pelos seus pais, que ele havia, na verdade ele não tinha ido com a comitiva da qual estavam os seus pais, voltando de Jerusalém, voltando de uma festa que havia acontecido, e 2 dias depois só é que José e Maria percebem que Jesus não estava no meio da comitiva e eles voltam para Jerusalém. E eles vão lá no templo e acham Jesus no templo. E aí Jesus fala, por que vocês estão preocupados? Vocês não sabiam que me convinha que eu estivesse na casa do meu pai? Aí o texto é para acabar aí, mas não acaba. Eles falam assim, e o menino crescia e se fortalecia. E outras traduções falam assim, e o menino ia crescendo e alcançando maturidade. Então, a Bíblia fala disso, que conforme a gente vai crescendo, nesse caso era o próprio Jesus, mas Jesus nos ensina, Jesus fala lá através do apóstolo Paulo em Efésios 3, que a gente precisa crescer em amor e se encher de toda plenitude de Deus, a fim de alcançar a largura, a altura, profundidade, né, do amor de Cristo. Então a Bíblia fala muito da pessoa, do indivíduo alcançar maturidade. E às vezes só, não que não é eficaz, mas é que a nossa geração tem uma outra dinâmica de se relacionar com a sociedade. O aconselhamento, a palavra, a Bíblia, ela é suficiente, ela é eficaz para que as pessoas aprendam essa maturidade em Cristo. Mas a psicanálise, ela tem um jeito todo especial de tratar esse assunto, porque as pessoas já vêm predispostas a mudar porque entendem que é um tipo de ciência. Tá bom? Então é por isso, a psicanálise não veio inventar a roda, a psicanálise não veio mudar a Bíblia, mas como nós somos inteligentes, Deus nos deu sabedoria através da psicanálise, usando os conceitos cristãos, tá? A gente vai injetando a palavra de Deus na vida das pessoas, certo? Então, percebeu que tem alguém lá que você está tratando, está aconselhando, está ajudando, está seguindo ali, mentorando aquela pessoa. Você percebe que ela ainda não alcançou maturidade, que ela fica regredindo, e aí você vai lá e começa a trabalhar essa questão da maturidade. E como é que a gente faz com que a pessoa enxergue a maturidade como uma bênção de Deus? O que a gente tem que trabalhar na vida dessa pessoa
para que ela alcance maturidade? É uma pergunta, pode responder. Tem pelo menos 2 aspectos que a gente tem que trabalhar. 3 é o ideal, mas a gente tem que trabalhar no mínimo 2 aspectos para que essa pessoa alcance maturidade, para que ela saia desse mecanismo de defesa da regressão. Quais seriam? Podem falar mesmo que erre, não tem problema não. Assumir seus próprios erros? Assumir seus próprios erros, sim. Isso aí, desde o começo da terapia, tem que fazer. Responsabilidade, isso. Confessar também, mas tem 2 que são principais para que a pessoa alcance maturidade. Não é que comece a se enxergar, não é que entenda quem é como indivíduo, é para que ela alcance maturidade. O que essa pessoa tem que, o que nós devemos trabalhar na vida dessa pessoa, sobretudo cristã? O perdão, conhecimento. Como é que é o nome? Como é que você falou? Falei perdão. Perdão, tudo isso que foi falado precisa fazer, mas tem 2 que é para a pessoa desenvolver maturidade. Vamos pensar assim, ó, uma criança pequena, para que ela se torne um adulto maduro, o que ela precisa ter na vida dela? Um choque de realidade? Também, um choque de realidade. Mas quem que vai dar esse choque de realidade na vida de uma criança? Responsabilidade? Já foi falado, responsabilidade. Disciplina. Quem dá disciplina para uma criança? Alguém tem que dar instrução, né? Quem que dá essa instrução? Autoridade. A minha esposa falou aqui, ó, pai. O pai é que dá a instrução. O pai. Mas a pessoa nunca vai enxergar Deus como pai se primeiro ela não alinhar, acertar a sua questão de identidade. Ela nunca vai achar que tem um pai se ela não se identificar como filho. Então, para a pessoa cristã, estou falando de psicanálise cristã, tá bom? Estou falando de psicanálise de fora, estou falando cristã. Ai, pastor, mas pode falar isso? Pode, porque tem psicanálise da Umbanda, tem psicanálise da Quimbanda, é um exemplo ruim, mas eu estou dando como exemplo. Tem psicanálise de constelação, tem psicanálise indiana, tem do Mahatma Gandhi, tem tudo que você imaginar. Tem todas as vertentes que você imaginar. A nossa é terapia freudiana cristã. Até porque Freud era judeu, depois ele dá uma abandonada, mas quando ele descobre um câncer na boca, aí ele volta rapidinho para se colocar nos pés de Deus, né? Então, assim, a gente está falando com um cristão. Tem um monte de gente que chega no meu consultório, no site analítico, e eles não têm a ideia, eles acham que cristão é ir na igreja. Eles acham que cristão é porque um dia no culto eles levantaram, e é também, mas só porque eles levantaram a mão no culto, diante de um apelo, e aí pronto. Só que essas pessoas são crianças, ainda vivem na vida de regressão infantil. Não consegue alcançar essa maturidade espiritual que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3. Não consegue. Por que não consegue? Porque ainda não entenderam quem são. Então eu trabalho muito isso. Mas beleza, você vai na igreja, você canta os louvores lá, você até gosta, se emociona com algumas palavras, porque os pastores, as pastoras, os líderes conseguem pregar usando uma oratória. Palestra também faz isso, né? Qualquer palestra motivacional faz isso. Mas aí eu pergunto, quem é Deus para você? Ah, Deus é Deus. Aí fala, Deus é o Criador, e de fato Deus é o Criador. Ah, quem é Jesus para você? Jesus me salvou. Me salvou do quê? Me salvou do inferno. O real motivo daquilo que Deus fez por nós e da relação que Deus quer ter conosco, a
maioria das pessoas não sabem. E é por isso que elas não alcançam maturidade. É por isso que elas vivem numa vida de imaturidade espiritual. Tá? Então a gente precisa, dentro do consultório, fazendo as perguntas certas, indicar, mostrar para aquele homem, para aquela mulher, para aquele jovem, para aquela menina, para aquele menino, para aquele ancião, que o que vai fazer com que ele amadureça espiritualmente é ter uma relação verdadeira e sincera com Deus a partir de quem Deus é. É João capítulo 14, versículo 7. É o apóstolo falando assim para Jesus: Senhor, já que você está falando do Pai, que você vai para a casa do Pai, que você vai preparar lugar, aquela coisa toda, então faz o seguinte, mostra-nos o Pai e isso já nos basta. É Filipe falando isso, lá em João 14, 7. E aí no outro Jesus fala assim: mas eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me perceberam. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E é a partir daquele momento que os discípulos começam a alcançar maturidade, quando eles começam a perceber que eles têm um Pai. E quem percebe que tem um Pai, começa a desenvolver uma relação de filho. E quando um cristão começa a desenvolver verdadeiramente uma relação de filho, ele então passa a enxergar a sua nova identidade. Eu não sou mais um qualquer, não é que eu virei agora um super-herói, mas eu sou filho de Deus. Deus é o meu Pai e é o verdadeiro Pai. E o grande desafio começa aí, porque a pessoa ela vai querer se relacionar com Deus, o Pai, a partir da forma que ela se relacionava com os seus pais. E a maioria dos relacionamentos entre pai e filho, filho e pai, está tudo quebrado, tudo arrebentado por causa do pecado. É pai ausente, é pai alcoólico, é pai, como é que é o nome? Que bate muito, que é bruto, qualquer outra palavra assim. É mãe assim, é mãe assado. Então, o indivíduo leva essa situação para a nova relação agora de Deus como Pai e transfere isso e faz esse deslocamento, achando que Deus vai agir igual o pai dele, igual a mãe dele. Deus não, Deus é um Pai perfeito e demora um pouco para entender, demora um pouquinho, mas quando entende, aí começa a alcançar maturidade. Mas algumas pessoas falam assim: mas pastor, professor, maturidade não é quando o Espírito Santo vai habitando na minha vida e aí, à medida em que eu vou sendo cheio do Espírito Santo, eu vou desenvolvendo o fruto do Espírito e eu vou alcançando maturidade? Sim. Mas quando que o Espírito Santo começa a encher a minha vida? Também está lá perto do 14 de João, está no 15. O que Jesus fala para os discípulos? Se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, eu e o Pai, nós viremos e vamos morar em você. Deus não mora em mim, nem Jesus mora em mim. Quem mora em mim? A terceira pessoa do Deus Trino, o Espírito Santo. Então, quando eu começo a desenvolver esse relacionamento, ou a pessoa, o paciente, começa a desenvolver esse relacionamento com Deus, de pai e filho, começa a acontecer, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Como que essa morada é feita? O Espírito Santo, que é outro igual a Jesus, igual a Deus, vem e habita na pessoa. E aí começa então o Espírito Santo a mudar o caráter dessa pessoa, a desenvolver o fruto do Espírito na vida dessa pessoa, e ela vai passando de menino, como dito lá em 1 Coríntios 3, vão deixando de ser naturais, vão deixando de ser carnais e começam a ser então homens espirituais, tá? Então a psicanálise consegue ajudar. Eu tenho ajudado muita gente com isso. Tem gente que aceita Jesus de verdade mesmo, aceitou Jesus de verdade no consultório de terapia, falando para mim assim: pastor, eu nunca tinha ouvido alguém dizer para mim
que Deus é meu pai me ensinando dessa forma. Eu me sinto filho. Gente que foi abandonada pelo pai, gente que foi abandonada pela mãe, gente que teve aquela formação psicossexual toda estragada, toda esculhambada, mas que depois, agora na vida adulta, foi confrontado, foi ensinado com essas verdades da palavra de Deus, aprendendo do mecanismo de defesa de Freud, fazendo link com a Bíblia para poder ensinar verdades eternas para que a pessoa mude a sua vida. Amém? Não é pregação não, é aula mesmo, tá? Hein, pastor? Oi, pastor. O irmão do filho pródigo se enquadraria nesse exemplo também? Da questão de não ver o pai como pai? Sim, se enquadra perfeitamente. Perfeitamente. Ele estava vivendo com o pai há tanto tempo, é a fala do pai. Você está comigo há tanto tempo e ainda está querendo pedir permissão para fazer isso ou fazer aquilo, você é meu filho. Né? E a parábola do filho pródigo, a gente fica usando mais a questão do filho, porque a gente quer que as pessoas voltem, aquela coisa toda, mas o personagem principal depois do pai, depois de Deus, é o filho mais velho, é aquele que esteve o tempo todo com Deus e não conseguiu enxergá-lo como pai. O filho mais novo não, ele enxerga o pai como um provedor, porque ele quer a parte dele, sabe que o pai tem algo para dar para ele. Ele erra, mas quando ele entende que errou, quando ele assume a responsabilidade, ele não fica chorando, ele não fica lá se agachando e regredindo ao seu estágio infantil. Ele assume a responsabilidade. Ele fala assim, como é que é a fala lá de Lucas? É Lucas 15? Acho que é 15. Como é que é a fala? É assim, ó. E tendo caído em si, essa fala, eu não estou lendo nada aqui, eu lembrei agora. E tendo caído em si, disse consigo mesmo, vou procurar o meu pai e vou reconhecer que errei. Vou chegar nele e vou dizer, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me faz um dos seus trabalhadores. Por quê? Porque eu estou passando fome. E você é meu pai. Ele sabia quem era o pai. Sabia que o pai era generoso. Ele não fica só naquele estágio de pensar no que ia fazer. Ele vai, encara o fato de que errou e se apresenta diante do pai e diz exatamente isso. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me faz um dos seus assalariados, um dos seus empregados. O pai não está pensando nada disso, o pai já manda, não pode falar muito, senão eu vou começar a pregar, já manda vir anel, vir sandália nova, roupa nova, manda matar bezerro, aquela festa toda, enquanto o outro filho está lá, está trabalhando, está tudo certo, está fazendo o que tinha que fazer, mas ainda não tinha desenvolvido uma relação com Deus de pai e filho, tá? De filho e pai. Então eu trabalho muito esse conceito, sobretudo quando eu vejo que a pessoa está regredindo. E por que a pessoa regride? Porque ela ficou presa lá na fase psicossexual, que muitas vezes não aconteceu. Era para ter acontecido. A mãe era para ter amamentado, não amamentou. A mãe era para ter acolhido, não acolheu. O pai era para ter colocado regra, era para ter dado disciplina, era para ter feito lá o interdito do complexo de Édipo, não fez. E esse adulto, agora adulto criança, esse bebê adulto, está sofrendo porque lá atrás algumas etapas ou foram deixadas para trás ou foram queimadas. E agora a gente, como terapeuta cristão, a gente vai mostrar o verdadeiro pai, o pai que não erra. Entenda uma coisa, o Espírito Santo é Espírito Santo, o vocábulo aí é no masculino, mas a forma com que o Espírito Santo age na vida das pessoas, sendo o consolador, aquele que acolhe, aquele que transmite a paz, aquele que intercede com gemidos inexprimíveis, ele na relação conosco é uma comparação, é como se fosse a mãe. Então, o Espírito Santo consegue suprir essa carência que o ser humano tem, porque ele faz exatamente isso, preenche um lugar na vida da pessoa
que ficou preso lá atrás, ficou lá no refúgio infantil, tá? Se a criança tivesse tido o pai, a mãe, tudo certinho, ela ia crescer bem, ia ser um ser humano muito joia, ia se relacionar bem com Deus, ia entender a paternidade de Deus, se ela, a não ser que não conhecesse a palavra, mas mesmo assim, quando você vê uma pessoa boa, uma pessoa que não dá trabalho para a sociedade, é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom filho, é uma boa filha, geralmente, existem exceções, mas geralmente essa criança, agora adulta ou adulta, ela foi criada num lar seguro, num lar joia, tá? Há exceções. Tem gente que cresceu existem pessoas que cresceram em lares completamente bagunçados e se tornaram essas pessoas, mas isso é exceção. A regra é que o pai cumprindo a sua missão, a mãe cumprindo a sua missão, a criança sendo ensinada, acolhida, amamentada, disciplinada com amor, ela vai se tornar, o comum é que ela se torne um bom cidadão da terra e depois conhecer a Jesus do céu também. Alguma dúvida, gente? Algum exemplo? Pessoal, falem comigo. Pastor, em relação à questão de maturidade também, né? Mas uma pessoa que fala muito dos outros, né? Você tinha comentado isso no começo da aula, se eu não me engano. Ela, na verdade, ela não está conseguindo olhar para si, né? Uhum. E a minha dúvida é o seguinte: como trabalhar, né, esse autoconhecimento, né? Dá pra gente também estimular a pessoa a se conhecer, né, do que ela gosta, do que lhe faz contente na vida, né, ou que lhe deixa frustrado, tentar desfocar um pouco das outras pessoas, né, que aí a gente consegue perceber melhor. Entendi. Esse aí está um pouco ligado na pergunta número 13 da atividade avaliativa que eu fiz para vocês. E muita gente entendeu errado, porque ali eu estava perguntando a respeito do autoconhecimento. Mas a gente vai ter uma aula ainda, talvez não seja a próxima da outra, que se chama processo de individuação. É quando o ser humano, é quando a pessoa ela vai conhecendo cada vez mais de si mesma. E o terapeuta ajuda fazendo esses tipos de perguntas, né? Geralmente eu pego um papel e caneta e aí eu peço para a pessoa colocar ali 10 coisas que ela reprova nela, 10 coisas que ela aprova nela. A pessoa fala, não, eu não sei, não tem tanto assim, 10 é muito. Aí você dá a folha, daqui a pouco tá 7, 8, 9, 10. Pode pôr mais? Pode, põe mais aí. Aí põe 12, põe 15. Tem gente que faz uma receita inteira. Então, assim, todo ser humano, mesmo que não saiba, está no processo de individuação, que eu estou me tornando a cada dia aquilo que eu serei até o final da minha vida. Mas a maioria, a grande maioria, 99%, não sabe que está nesse processo, não sabe que está passando por essas etapas e por essas fases da vida. Esse é o papel do terapeuta. É mostrar, você sabe por que você é assim? Você sabe por que quando você sofre alguma coisa muito, muito forte, tem uma frustração, você regride, você pega e começa a agir como se fosse uma criança? Aí você vai começar a mostrar, você vai pesquisar, você vai lá e fazer perguntas como que foi a vida dessa pessoa com seu pai, com a sua mãe, com o responsável que criou, o avô, a avó, o tio, o pai adotivo, sei lá, qualquer que seja a realidade da pessoa, você pesquisando, conversando, analisando o conteúdo que essa pessoa vai trazendo para você vai anotando ali, você vai montando aquilo que eu sempre chamo de quebra-cabeça analítico. Cada vez mais você vai conhecendo o seu paciente. É por isso que a terapia da psicanálise, ela tem eficácia, mas ela não acontece
em 2, 3 sessões. Demora mais, porque às vezes você pensa que já esgotou o assunto e quando pensa que não, o seu paciente, a sua paciente vai trazer algum conteúdo novo e você vai aprender e ver que existem mais coisas que aquela pessoa já viveu, ou precisa saber, ou precisa entender a respeito de si mesmo, a respeito de si mesma. Às vezes numa conversa psicanalítica, às vezes, gente, numa prova de psicanálise, a gente percebe que de coisas que aconteceram lá atrás e tocam o nosso coração hoje. Então, a psicanálise, ela é muito abrangente, muito abrangente. E aqui, depois vocês vão estudar mais, vocês não vão parar de estudar, mas eu estou passando para vocês o básico, a introdução. Com esse conhecimento que vocês estão pegando aqui, dá para atender as pessoas. Mas quanto mais vocês estudarem, quanto mais conhecer, mais vocês vão poder ajudar, tá? Mas tem gente que não vai dar também, tem gente que mesmo querendo você não vai conseguir, tá? Mas aí cada pessoa é responsável pelas suas atitudes, tá? Beleza? Então, próximo aqui, ó, sublimação, tá? Sublimação é a canalização redentora. Essa palavra redentora que eu estou passando a setinha aqui, ó, ela não existe na psicanálise, tá? A gente está usando ela aqui porque a nossa psicanálise é freudiana cristã, tá? A gente sabe o que significa a palavra redenção. Redenção é quando a pessoa ela é salva, quando a pessoa muda, quando ela se arrepende, quando ela é perdoada, quando ela se sente perdoada, quando ela passa por esse processo aí. Qual que é o conceito freudiano a respeito da sublimação? A sublimação é a única defesa considerada madura e construtiva por Freud. Essa é boa, tá? Consiste em redirecionar as energias e impulsos primitivos, sexuais ou agressivos, tá? Aquilo que está lá no consciente, aquilo que está lá no id, as ideias mais absurdas, os desejos mais perversos ou os desejos sexuais mais impuros do mundo que estão lá no inconsciente das pessoas. Não quer dizer que elas tenham acesso, mas muitas têm. Então, a sublimação, ela redireciona essas energias e esses impulsos primitivos lá do id, tá? E aí o que ela faz? Ela leva para objetivos socialmente aceitos, criativos, intelectuais ou artísticos, tá? Então a pessoa tem uma pulsão muito forte em determinada área, então ela vai cuidar de outras pessoas. Tem uma, como é que é o nome dela? Uma madre católica chamada Teresa de Ávila. Não é a Teresa de... Hã? Eu achei que era Calcutá. Então, mas é a Teresa de Ávila. Eu e o pastor Marlon, a gente aprendeu um pouco a respeito dela no seminário Nazareno, que nós fizemos juntos. A Teresa de Ávila é mais ou menos do século XV para o século XVI. Então ela tinha muito impulso sexual para a época dela, para qualquer época, né? Mas sobretudo na época dela, o finalzinho da Idade Média, o começo ali do Renascimento na Europa. E ela foi entendendo isso, então muito cedo ela quis ir para o convento, quis ir para o monastério para poder se enclausurar e aí buscar a Deus e assim abafar um pouco toda aquela ardência que ela tinha no corpo, que ela tinha com ela. Então ela foi considerada a primeira doutora da Igreja Católica, e ela saiu por aí abrindo conventos e monastérios em tudo quanto que é lugar da Europa e tudo, mas algumas vezes ela chegou a cair. A história dela é contada. Eu li um material dela de mais de 200 páginas, e algumas vezes ela chegou a cair. Todas as vezes que ela cair, gente, ela teve relação sexual de alguma forma, tá? É isso aí.
E aí ela vinha e se penitenciava, orava, rezava, fazia toda aquela coisa e tal, buscava perdão de Deus e tal, e ela, toda vez que caía, ela aumentava mais ainda o serviço. Tipo, se ela começava a orar às 5 da manhã, ela passava a orar às 4. Se ela cuidava de 10 crianças durante a semana, ela ia cuidar de 20, porque ela tentava entrar por esse caminho da sublimação para canalizar esses impulsos, redirecionar essa energia, tá? E embora ela tenha caído algumas vezes, a Igreja Católica da época reconheceu ela como uma pessoa que tentava fazer o certo, embora às vezes ela acabava não fazendo. É mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo aqui, não sirva de desculpa para ninguém, mas é a verdade que ele fala. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está em mim eu acabo fazendo. Mas ela não ficava só em palavras, ela tentava então aumentar a energia, canalizar ainda mais, redirecionar ainda mais a energia do impulso primitivo, sexual ou agressivo para objetivos socialmente aceitos, tá? É um exemplo aí para vocês, tá? A integração cristã, a redenção das energias da alma, o conceito de sublimação dialoga, conversa com o princípio da redenção das faculdades humanas. A energia pulsional, ou seja, a energia que nos impulsiona, que antes seria gasta na destruição, pode ser agora convertida em serviço ao reino de Deus, arte, ciência ou obra social, tá? Então, outro exemplo, a pessoa foi preso por diversos crimes, e não precisa elencar quais, mas aí lá na prisão essa pessoa aceitou Jesus e agora começa a cuidar dos outros presos, começa a levar uma vida totalmente diferente, tá? Isso aí ela está passando ou passou por um processo de sublimação, tá? Então, esse é fácil de entender. A pessoa vem para você tratar no consultório, no set analítico, e aí você percebe que o passado dela é completamente diferente do presente, porque ela está tentando apagar, de certa forma, aquilo tudo de ruim que ela fez agora com novas ações, com ações boas, ou com boas ações. Então, esse tipo de mecanismo de defesa a gente chama de sublimação, tá? Um exemplo também de Paulo aí no nosso estudo aí, ó. Paulo antes era um homem cuja agressividade era direcionada à perseguição e morte dos cristãos, Atos 9. Ele teve sua energia de zelo, ele matava os cristãos porque tinha zelo pela lei do Senhor, achava que Cristo era um problema para o judaísmo. Então, quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, o que ele faz? Ele sublima, ele canaliza toda aquela energia, todo aquele ímpeto que ele tinha, agora não para perseguir os cristãos, mas para cuidar, evangelizar e salvar e ganhar os cristãos, tá? Então, Paulo, no capítulo 9 ali de Atos, vai acontecer com ele um processo de sublimação, tá? Ele muda, tá? Aí tem um versículo ali de exemplo que é Colossenses 3, 23, que vai dizer: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não como para homens. Talvez não se enquadre tão bem assim, mas o exemplo do capítulo 9 de Atos, que é quando Paulo começa a se converter, então é um bom exemplo para nós de canalização redentora, tá? Alguma dúvida? Não. Vocês estão falando um pouquinho hoje. Não, estou acompanhando. Tá bom. A gente está chegando no finalzinho aqui desse material. Eu coloquei aqui mais 2 mecanismos auxiliares de defesa. Eu vou explicar para vocês. O primeiro é o isolamento do afeto, tá? O indivíduo recorda o fato traumático com precisão
intelectual. Ele sabe contar tintim por tintim, mas ele desconecta completamente a memória da sua carga emocional, ou seja, a pessoa conta uma história para você, tintim por tintim, você está ali todo emocionado ouvindo aquela história, está até chorando por dentro ali, tentando não demonstrar para o seu paciente que aquilo está acontecendo com você, e você olha para ele, não está sentindo nada. Não está sentindo nada, a pessoa é totalmente irracional. Muita gente confunde isso com racionalismo, mas não é, tá? Como a pessoa não quer sofrer, então, mas ela conhece a história porque de fato aconteceu com ela, o que ela faz? Ela consegue, no isolamento do afeto, separar aquilo que é emoção, sentimento, daquilo que é memória. Veja, o isolamento então de afeto é separar aquilo que é emoção, sentimento, daquilo que é memória. Consegue contar como ninguém a história, detalhes, tintim por tintim, mas não sente nada daquilo que estava acontecendo, tá? Às vezes isso acontece porque a pessoa perdoou um fato muito difícil que ela enfrentou. Não confunda com isolamento de afeto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu consigo contar histórias ruins que aconteceram comigo sem sofrer com essas histórias. Mas isso não é porque eu entrei num mecanismo auxiliar de defesa chamado isolamento de afeto. É porque eu perdoei. Se eu perdoei, doeu por um tempo, mas formou cicatriz, e aí agora não dói mais porque é uma atitude madura da minha parte olhar para aquele fato que aconteceu comigo e não sofrer mais. Eu já perdoei, eu não preciso cobrar aquela dívida de novo. Eu já falei que não precisa mais pagar. Perdão é isso. Eu não preciso mais receber e não preciso mais pagar a dívida que eu tenho ou que alguém tem comigo, certo? Mas no isolamento de afeto, você vê que a pessoa nem entende, nem sabe o que significa a palavra perdão. Mesmo assim, ela consegue contar muito bem a história, com riqueza de detalhes, e você, embora esteja ali sofrendo, você vê que a pessoa não está sofrendo nada, tá? Está escrito aqui, ó, aplica-se àqueles que analisam a fé e a teologia de forma fria e racional, sem jamais permitir que o coração seja tocado pela experiência do amor de Deus. Acontece isso com vocês ou só aqui na cidade do professor Samuel? Oi? Vocês estão aí? Caiu a internet? Aqui, pastor. Então, responde aí para mim. Acontece isolamento de afeto aí com vocês ou só comigo? Aqui eu já tive a experiência desse isolamento de afeto no meu irmão. Eu já falei aqui sobre ele e eu vejo muito disso. Ele conta as coisas que ele faz sem nenhum peso, sem nada. Sem ressentimento nenhum. Ô Andy, eu não ri por causa de você não, aqui, escreveram aqui, isso não acontece com o poste, acontece com todo mundo. Fala, Sáquia, fala, meu pastor. Boa noite a todos. Eu acompanho isso muito, né, dentro do processo da história da recuperação de vida, porque só não sabia que também era um mecanismo, né? Muitas vezes até qualifiquei de formas erráticas até hoje, né? Como um mau caráter ou uma falta de responsabilidade com os fatos, né? Mas é muito comum no meio de um convívio de dependentes químicos dentro de um alojamento, né? Eles contarem as suas histórias. E muitas delas a gente escutou às vezes do pai, da mãe, da esposa, de um irmão, de um filho, em lágrimas. E a gente vê eles contando a mesma história com piadas,
como disse a Andy aí, né, sem nenhum tipo de relação de sentimento com aquilo, né? Tanto que a gente conhece o outro lado, onde tem alguém chorando por aquela história, né? Então agora me trouxe uma luz muito forte sobre isso, né? Eu entender esse lugar, né? Na verdade é um mecanismo de defesa, né? Não é uma falta de caráter, não é uma estrutura só de insensibilidade, né? Dentro dessa estrutura, né? Sim. Você falou, pastor, um negócio muito interessante aí. Até eu estava com uma pergunta para fazer, eu mudei. Será que tudo que a gente está achando que é mau caratismo, na verdade, não são mecanismos de defesa e as pessoas não sabem que são? E eu não estou falando para a gente... desculpa cortar você. Eu não estou falando para a gente concordar com o pecado, eu não estou falando para a gente passar a mão na cabeça, eu não estou dizendo nada disso. Pecado é pecado, a pessoa tem que abandonar o pecado e se arrepender e pedir perdão, mas a pergunta é essa: será que muitas das coisas que nós estamos chamando de mau caráter, mau caratismo, não sejam então as pessoas usando aí do conceito do mecanismo de defesa, porque na verdade elas não sabem lidar com aquilo que está acontecendo nas suas próprias mentes? Eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo essa dificuldade ou essa psique doente também não seria consequência do próprio pecado? Não, você tem que tirar a palavra não seria aí. É consequência. É consequência. Tudo de ruim que acontece com o ser humano, tudo é consequência do pecado, mas a responsabilidade é do ser humano. A gente peca porque nasce com a capacidade de pecar, mas também nascemos com a capacidade de querer pecar, mas a gente acaba escolhendo o pecado. Eu falo a gente porque todo ser humano está propício a pecar, então todo mundo. Então não é que não seria, tudo que acontece de ruim no mundo acontece porque o pecado uma vez entrou no mundo e corrompeu a raça humana. Não é isso que está escrito lá em Efésios 2? Né? Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, né? Então nós não somos, ou a maioria pelo menos eu sei que não é, dos pelagianos ou semi-pelagianos, lá vamos lá entrar em teologia de novo, mas a gente crê que o homem ele está morto, ele é perverso por natureza. Mas aí a pergunta abrange um pouquinho mais. O ser humano é pecador e o ser humano tem a capacidade de pecar, ponto. Mas aí depois disso, será que muitas das vezes, mas será que às vezes a gente não coloca a culpa no caráter, quando na verdade é um mecanismo de defesa sendo usado pela pessoa? O terapeuta cristão tem essa capacidade de identificar isso, tá? Tem essa capacidade de identificar isso. E eu creio que Jesus sempre teve. E é por isso que Jesus conseguia olhar para todo mundo com amor, receber beijo de gente que ia trair, receber abraço e defesa de quem ia negar, enfim. Jesus fazia isso. Meu pastor. Oi. Como que a gente identifica isso? Essa é uma pergunta que eu já iria fazer quando o assunto começou a acontecer. Além do Espírito Santo, como a gente identifica, como a gente discerne entre uma coisa e outra? Uma pergunta boa, Roberto. Tem que primeiro estudar muito os conceitos do mecanismo de defesa e depois estudar mais um pouquinho outras coisas que nós vamos estudar agora, para que a gente não caia no erro, né, de fazer uma análise precipitada. Por isso que não pode ter pressa. Tá? Sim, porque se a gente vai pela linha que a gente imagina ser, a gente pode prejudicar o paciente, não é isso? Não, para você não errar, faça todas as suas análises, as suas terapias, usando como base, usando como pano de fundo 1 Coríntios 13. A gente conhece bem o texto.
o amor não suspeita mal, o amor tudo suporta. Depois a gente pode ser surpreendido, né? Mas é melhor a gente ser surpreendido do que já começar pensando errado. Então, assim, eu não penso nada. Todo mundo que chega para mim, o meu coração é para ter acolhimento. Eu tento fazer isso, tá? É ter acolhimento, amar essa pessoa como Cristo amaria, não suspeitar mal. Não é isso que o texto de 1 de Coríntios fala? O amor é bondoso, o amor é paciente, o amor é sofredor, tudo suporta, tudo crê, não é leviano, não se ensoberbece. Ah, eu já sei que essa pessoa tem. Não, eu não sei que essa pessoa tem, eu estou aprendendo ainda, estou vendo. O amor tudo suporta, tudo crê, o amor tudo espera. Então eu vou esperar para ver quem essa pessoa é. Tentar agir com amor. Penso que sabedoria no Espírito Santo, pedir, o que vocês estão fazendo aqui, o Espírito Santo tem treinado a mente de vocês, a despeito do professor. Estou tentando passar o que eu sei, o que eu faço, mas a despeito do professor, no reino, e aí vai para a pergunta que eu ia fazer do segundo assunto ali, da anulação. No reino de Jesus tudo é por amor, nada é obrigado, nada é obrigado. Então, assim, às vezes a gente precisa forçar um pouquinho, tá? O texto bíblico lá da parábola do pai de família e do rei lá que manda os servos buscar as pessoas para a festa, diz isso. A primeira leva não quis ir, aí ele manda chamar a segunda leva, mesmo enchendo a festa ainda tinha lugar, e ele fala para o servo, traz mais gente, traz o coxo, traz o cego, traz o manco, traz todo mundo, e termina dizendo assim, e força-os entrar. Eu estou com essa palavra na minha mente aqui, né? Força-os entrar. Às vezes na psicanálise a gente não vai invadir a vida da pessoa, mas a gente vai dar aquela forçada. Eu já perdi paciente porque dei uma forçada, mas não é pelo dinheiro, é também pelo dinheiro, mas é para que eu possa ajudar o máximo de pessoas que eu puder, tá? Então, no segundo assunto aqui do mecanismo auxiliar de defesa, está escrito assim, ó, anulação ou desmentido, né? Uso de rituais, gestos ou pensamentos compulsivos para tentar apagar sentimentos ou atos passados que geraram uma culpa inconsciente. Então a pessoa, ela tem lá uma culpa que ela não está entendendo o que é, aprontou muito na vida e não sabe o que é. E aí ela começa, não, eu vou para a igreja, eu vou cuidar da porta, eu vou lavar o banheiro, eu vou tocar, eu vou para o monte, tem muito disso, eu vou para o monte, eu vou meia-noite, eu vou sair de lá às 7 horas da manhã, aquela coisa toda. A pessoa está tentando anular aquela lembrança, aquela memória, aquele sentimento, aquela pulsão, usando esse ativismo, geralmente religioso, tá? Esse ativismo para poder abafar aquilo que está acontecendo. Mas se ela parasse e passasse por um processo terapêutico, ela ia descobrir o que era e não precisava ficar fazendo essas outras coisas. A pessoa tem que fazer todas essas coisas. A pessoa que é, sobretudo cristã, ela tem que trabalhar no reino, ela tem que amar as coisas. Quer ver, ó? Vocês são líderes. Quem aqui já falou assim numa palestra, ou numa pregação, no ensino, a seguinte coisa? Você tem que falar assim, gente, vocês têm que trabalhar para Jesus, porque Jesus morreu por vocês. Já falou assim? Mas Jesus mandou a gente falar isso para as pessoas? Que é para a gente trocar de alguma forma o sacrifício dele por algo que a gente possa trabalhar? Jesus disse isso, Jesus disse assim para nós, através da Bíblia. Jesus disse assim, olha, eu morri por vocês, agora vocês têm que trabalhar. Sejam honestos comigo, mesmo que você já tenha falado essa frase, eu já falei também. Jesus disse para a gente fazer isso. Não. Agora que vocês entenderam que eu morri por vocês, vocês têm que trabalhar, e trabalhar mais ainda, porque eu morri por vocês. Agora trabalhem por mim. É isso que Cristo mandou fazer? Não.
com as duas mãos. O que Jesus mandou a gente fazer? Pergunta aí. Entregar. De pegar o evangelho por toda. Amar. O que o evangelho é? Anúncio das boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. E quais são as boas novas? É que o Filho de Deus se tornou homem para salvar da morte eterna todo pecador. Em nenhum momento Jesus mandou a gente falar: eu morri por vocês, agora trabalhem por mim. Mas é isso que a gente faz. Jesus espera que nós, vou usar uma palavra mais difícil, Jesus espera que nós ou que as pessoas o sirvam, mas não porque tem uma obrigação que ele morreu. Não. Porque entenderam o amor dele. Se eu morresse, eu não ia pagar os meus pecados. Eu não satisfaria a ira de Deus. Mas Jesus morreu e satisfez a ira de Deus e anulou todos os meus pecados. E ele fez isso porque ele nos ama, não porque ele quer que a gente faça qualquer outra coisa em troca. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, de qualquer coisa, para que ninguém se glorie. E aí no versículo 10, no capítulo 2 de Efésios, ele vai continuar dizendo: porque somos feitura sua, criados para as boas obras. Quando a gente tem um encontro, quando as pessoas têm um encontro verdadeiro com Jesus, então elas passam a produzir boas obras. Não porque elas querem pagar o sacrifício de Jesus, porque a anulação é isso, é tentar pagar através de rituais, pensamentos e outras coisas, aquilo que gerou culpa no inconsciente. Não precisa mais ter culpa no inconsciente. Por quê? Porque Jesus Cristo perdoou, saldou, quitou a dívida. Agora eu faço não porque eu devo alguma coisa para Jesus, porque eu não devo nada para Jesus, é de graça. Mas agora eu faço porque eu entendi o que Jesus fez por mim, por amor eu faço essas coisas. Então, gratidão, é isso aí, eu faço por gratidão, mas sobretudo por amor. Eu amo Cristo. A fala é assim, ó: Cristo nos amou primeiro e por isso agora nós temos a capacidade de amar. Essa é a frase. Não é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo deu a sua própria vida por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16, porque Deus amou o mundo de maneira extraordinária que Deus dá, Jesus Cristo deu a vida. Ele fala: ninguém me toma a vida de mim, eu mesmo a dou. E dou e torno a tomar porque eu tenho esse poder. E aí joia para nós. Então, assim, no mecanismo auxiliar de defesa da anulação, tá fácil da gente mostrar para a pessoa qual é o caminho. Fala assim, ó, não adianta você querer fazer tudo agora, como eu disse, ir no monte meia-noite, sair de lá no outro dia, meio-dia. Pode ir, pode fazer, mas não por esses motivos. Por conta de pensamentos compulsivos para tentar apagar da mente coisa errada que fez no passado. Quem apaga a coisa errada da nossa mente, o que é? Quem é? Jesus, perdão. Quem apaga a coisa errada da nossa mente é o Alzheimer. A gente vai continuar lembrando, mas agora em nós vai vigorar, nós teremos um sentimento especial que vem de Deus, de perdão. Deus não fica cobrando as coisas que a gente fez no passado, nem o que a gente vai fazer no futuro. Deus só quer que a gente ame Ele, que a gente entenda esse amor e aí se coloque no trabalho, porque ama, porque é grato, porque quer buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas a gente não vai esquecer aquilo que nós fizemos, não vai. Você errou, sei lá, Deus me livre, matou alguém, você não vai esquecer que matou alguém, mas você pode ser perdoado por Deus. E pode viver uma vida se sentindo perdoado de Deus. Porque o perdão de Deus, ele é verdadeiro. E as pessoas que vêm para o nosso consultório, elas precisam sair de lá sentindo-se verdadeiramente
perdoadas por Jesus. Isso é terapia cristã. Mas não é aconselhamento? Não, porque aconselhamento traz uma palavra ali, 1, 2 horas, numa direção bíblica direta para a pessoa, porque o negócio é urgente. A terapia tem tempo, a terapia não tem pressa, a terapia é de gota em gota que o copo vai se enchendo até ele transbordar, não tem pressa. Ah, mas a pessoa, ela não tem condição, então faça de graça e não abandone a pessoa, não tem problema, tá? Mas a pessoa tem dinheiro para comprar lanche, tem dinheiro para trocar de celular, para recarregar o celular, para pegar o Uber caro de 30, 40 reais, mas não tem lá nem uns 50 reais para te dar de sessão lá. E é barato 50 reais, cobra mais. Cobra 100. Tá? Amém? Entenderam? Até aqui? Ô, pastor Samuel, pegou pesado hoje, está pregando para nós. Fica tranquilo. Pega o Zé e pega o Chico também, pega o Francisco, pega o Chico, bate em todo mundo. Bate em mim também. Alguma dúvida para a gente terminar? Ô Maria, chegou tarde hoje, Maria. Mas depois você assiste a gravação. Falando em gravação, nós ficamos fora. Na verdade, eu estou assistindo desde 8h10. Mas é porque eu estava com a câmera fechada, porque a minha caneta evaporou aqui dentro da bolsa, fez uma bagunça. Depois, pessoal, eu vou mandar um docs para vocês lá, para vocês avaliar as aulas. Vocês estão entendendo, o conteúdo está relevante, o que vocês acharam. Embora alguns são novos, né? Hoje tem gente na primeira aula, tem gente na segunda aula. Mas presencial, né? Presencial online. Mas eu queria aí a opinião de vocês aí, para mim é importante, tá bom? Alguma dúvida? Senão a gente vai terminar. Alguma coisa para acrescentar? Fale agora ou fale só segunda-feira que vem. Eu estava dizendo, antes de falar com a Maria, que falta subir a última aula que eu dei para vocês, mas a gente estava lá envolvido no congresso de pastores lá, acabou que, não é que não deu para fazer, a gente não tinha internet adequada, porque subir o vídeo é muito pesado. Aí nós voltamos e amanhã de manhã ela vai subir essa aula que eu dei hoje e a aula que eu dei há 2 semanas atrás, tá bom? Belezinha, gente? Emerson, alguma coisa a acrescentar? Ítalo, que não falou nada hoje. Jorge, que só fala pela caixinha de texto. Hoje a pastora Roberta falou. Maravilha. Glória a Deus. Ana Carla participou também. A Dia participou. A Ana e o Arlen podem participar também. Não tem problema não, tá? Deus abençoe então vocês, tá bom?